Olá! Hoje, o assunto de hoje no canal Maria Belintani é a respeito de adolescentes, pré-adolescentes, criança. E nós estamos numa live para o lançamento daquele livro lá, ou melhor, para o lançamento desse livro aqui, Educação Econômica e para o Consumo. Esse livro, várias outras alunas do LPG na época, né? Nós fizemos as nossas teses de doutorado e depois de um tempo, né, nós achamos que seria muito interessante fazer um livro para trazer à população a qualidade, as descobertas e a qualidade dos temas. Cada uma de nós somos em seis doutoras. Cada uma de nós estudou uma área, né? Todas elas dentro da educação econômica, alfabetização econômica, socialização do consumidor, socialização econômica, mas cada uma teve uma preocupação. Eu trabalhei com os a Sônia trabalhou com os universitários e com intervenção, a Valéria com as famílias, a Regina com as crianças, intervenção, a Adriana Braga, que foi semana passada, ela trabalhou com os professores e o conceito de consumo e meio ambiente, e a Mara trabalhou com os alunos da EJA. Então, eu convido vocês todos a participarem dessa sessão, dessa imersão no mundo econômico, para compreender cada vez mais e melhor a respeito do nosso comportamento e do comportamento do jovem, da criança, do aluno, nesse sentido, tá? Então, hoje eu vou apresentar o meu trabalho, a minha tese de doutorado. Gente, pode ficar tranquilo, não é aquela coisa enfadonha, viu? Não é uma defesa, muito pelo contrário, é uma comunicação. E por que é uma comunicação? Eu até fiz um roteiro para eu não me perder e ser objetiva. É contar para vocês, primeiro, como é bom aprender. Segundo, hoje, mais do que nunca, esses conhecimentos precisam chegar até você. Esses conhecimentos são imprescindíveis para que nós possamos nos educar em novos comportamentos e ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, também a ter ferramenta cognitiva, principalmente emocional, e lidar com o meio ambiente que nós vivemos, né? Um mundo de muitas solicitações, um mundo consumista, e que a gente precisa procurar um equilíbrio fundamental para isso. Bom, vamos lá. Eu trabalhei, eu estudei, eu fiz um questionário, e o objetivo da minha pesquisa era justamente saber o que as crianças de 8 até 14 anos, os adolescentes me desculpem, né, chamá-los de criança, o que eles pensavam a respeito de 3 áreas muito importantes: o lazer, a família, a escola, né? E como é que eles lidavam com o dinheiro. A ideia de trabalhar com essa temática na minha área, né, na minha pesquisa,
Ela surgiu porque eu era diretora de escola. E enquanto diretora de escola, o que eu observava? Aquilo que todos nós observamos ainda nas escolas e nas salas de aula. As crianças sempre com mochilas novas, as crianças querendo sempre cadernos com os seus personagens preferidos, a solicitação para compra. E isso eram coisas que eu ouvia das mais diversas maneiras, porque eu ouvi os pais comentando, o pessoal meu de apoio, os professores, eu observava também, então eu decidi entender um pouco mais como é que é esse universo, como é que era essa relação das crianças com tudo isso. E eu fui fazendo descobertas muito interessantes, né? A primeira coisa, que a família, né, atribuía muito às propagandas, a influência dos filhos quererem determinadas coisas, ou então aos amigos. Correto, né? Esses dois elementos são fundamentais para influenciar os pré-adolescentes a quererem alguma coisa, a publicidade e os amigos. E por que isso acontece? Né? Isso acontece porque a partir dos 8 anos, principalmente, se dá de uma forma muito intensa a inserção da criança no mundo social. Então, ela precisa, sim, se relacionar, ela vê alguma coisa interessante com outro colega, ela quer ter. São comportamentos esperados, não tem nada de errado nesse sentido, né? Então, esse é um grande elemento que traz essa mobilidade para a criança pedir. Bom, aí eu me baseei numa grande pesquisadora que tem no Chile e na América Latina, a professora Marianela Denegri, nas pesquisas dela. E também fui investigando a relação da criança com o dinheiro. Eu também queria saber a respeito da família, dos personagens preferidos, e essa infinidade de coisas que efetivamente a gente achava que influenciavam a criança. Veja bem, eu acabei organizando os dados da minha pesquisa, que foram quase 500 crianças que eu fiz o questionário, e eu acabei organizando esses dados em 3 grandes blocos: identidade, mídia e dinheiro, a relação da criança com o dinheiro. Em relação à identidade, eu vou apontar para vocês algumas coisas interessantes que ainda hoje é possível de observarmos no comportamento das crianças. A necessidade da inserção social, porque é inerente ao ser humano. A maneira que ela se relaciona com a família e com os colegas, o fato delas relatarem que elas tinham pouco ou nenhum contato com os colegas fora do ambiente escolar. Olha só que grave, gente. As crianças, essas quase 500 crianças, apontar que nas horas vagas elas ficavam no quarto,
às vezes jogando bola, lendo, fazendo atividade de casa, assistindo TV, ah, jogando, e pouca ou nenhuma interação ela tinha com colegas, com crianças da mesma faixa etária. Olha que coisa impactante. Então eu fico imaginando hoje, em época de pandemia, né? Fora desse convívio social, como elas estão sentindo. Outra coisa, uma grande, imensa alegria de ter uma família e orgulho também dessa família. Eu achei isso muito interessante. E o que elas mudariam? Tinha uma pergunta lá muito interessante que era assim: se você pudesse mudar alguma coisa na sua família, o que você mudaria? Pois então, elas mudariam uma relação para uma relação mais amorosa, mas elas não falaram uma relação mais amorosa. Elas comentaram que gostariam que tivesse menos brigas em casa. Elas também falaram que gostariam de passar mais tempo com a família, especificamente o pai e a mãe, porque às vezes a família era composta do avô, da avó, de um tio, primo, que viviam naquele espaço, né, que a gente chama de casa. Mas eles tinham uma noção muito perfeita noção de que nesse espaço o vínculo maior é com a mãe e com o pai, né? Também com os avós, mas a pesquisa mostrou exatamente isso. Nenhuma criança, nenhum adolescente pediu, escreveu que gostaria que a família desse mais coisas para eles. Nenhuma. E essas crianças que participaram da pesquisa, elas participaram do A, da classe A E, todos os níveis. E, mesmo assim, todas elas querem a mesma coisa: um tempo maior de convivência com os seus entes queridos. Então, essas coisas, né, você vai elaborando, você vai organizando na sua cabeça e você vai tendo outras ideias. Bom, no final eu comento com vocês. Aí, o outro ponto é a questão da mídia, né? Da publicidade, deles conhecerem todos os personagens, deles terem pouco, isso no bloco de identidade, eles tinham pouca opção de lazer, né? Não participavam quase de atividades extras e ficavam mesmo mais tempo em casa. Bom, o que significa que ficava um tempo significativo nos eletrônicos. Seja na televisão, seja no computador, seja no celular, né? Na época, o celular não tinha 10 anos atrás, o celular não tinha todas essas funcionalidades de hoje. Mas, hoje em dia, só mudou o meio, né? Ou seja, hoje o celular tem, antes era o computador, né? Mas e todas as crianças, mesmo não tendo computador em casa, elas tinham acesso ou pelo tio ou na escola, não interessa. Ela tinha, a grande maioria tinha acesso, 85%, 80% mais ou menos. Então elas partilhavam
dos mesmos interesses em termos de programa, de personagem, de personalidades. Todas queriam ser famosas, todas, mas sem uma profissão certa. Não, eu quero ser um médico famoso. Não, eu quero ser famoso. Às vezes falava, eu quero ser famoso como, por exemplo, Chitãozinho e Chororó. Mas você quer cantar? Não, não, eu só quero, né, quer ser famoso. Então, essa ideia de ter sucesso, eles incorporavam, mas o processo para ter esse sucesso não tinham a mínima ideia. Eu quero ter dinheiro, mas eu quero ser famoso. Vejo o impacto na construção de uma identidade. Se essa criança, por exemplo, não se enxerga, não se identifica com padrões de beleza que são estereotipados e que são também considerados como o ideal. Se ela quer ser famosa, né? Quem é esse famoso? Então, são modelos, são cantores, são pessoas que têm toda uma vida, entre aspas, cheia de glamour. E se isso é o que traz satisfação, né? Você há de convir comigo que nós estamos com um problema em mãos, uma batata quente que está sendo aquecida devagar e que com as pesquisas a gente observa que está impactando sim a vida das crianças, especialmente na hora de se posicionar como um ser social na comunidade em que vive. Então, em relação à publicidade, sim. A mídia, sim. As crianças têm uma leitura relativa, elas não conseguem ter uma visão 100% ampla, no sentido de que aquele famoso que está ali na frente, ele está representando uma pessoa. Sim, ele é famoso, ele ganhou dinheiro, mas e essa fama ela foi construída com treino, com estudo, com dedicação, e não é essa a impressão que as crianças têm. Elas não conseguem fazer essa relação. Não conseguem por dois motivos. Primeiro, porque a idade ainda não permite, não tem maturidade o suficiente. Segundo, elas já estão apontando que elas ficam muito tempo sozinhas em casa. Então, elas não têm uma figura de adulto próximo a ela para que ela possa conversar a respeito dos seus sonhos, das impressões que ela tem quando assiste uma TV, um filme, um programa, quando ela vê uma notícia. E o adulto de referência, muitas vezes, eu diria até a maioria das vezes, é o professor. Para mim, ficou muito claro que o professor é uma das poucas pessoas que influenciam a criança, o adolescente, de uma maneira ao mesmo tempo real, mas também impactante na sua personalidade, no desenvolvimento da criança, tanto positivo como negativo.
É o professor que está ali quando a criança de repente está mais tímida, apresenta algum problema, quando ela vem conversar alguma coisa com ele. São as inferências que eu acabei fazendo em relação à pesquisa por conta das respostas que as crianças deram, né? E a entrevista, né, ela foi direta com as crianças, ela não passou. é, eu não fiz com o adulto para saber o que o adulto achava da criança. Eu fui direto com a criança para saber o que ela pensava a respeito disso. E na hora que você coleta o dado, você faz essa interpretação. E aí vem um outro aspecto, né? Olha, eu já falei da questão da identidade, da mídia e a relação com os meios de comunicação de uma maneira geral, e agora com o dinheiro. E uma das perguntas era: você recebe dinheiro da sua família? Gente, eu não me lembro agora com exatidão quantos por cento dava, mas era de 400 e não sei quanto, eu não tinha, era 1%, aproximadamente 4, 5 crianças que responderam que não recebiam nenhum tipo de dinheiro. Todas as outras recebiam dinheiro, dinheirinho, moeda, e tudo isso sem uma sistematização, ou seja, não era mesada. Eles simplesmente recebiam dinheiro quando pediam. E quantas vezes você pede dinheiro? Ah, quando eu preciso. Mas precisa para quê? Ah, eu quero comprar um lanche, tem o trabalho da escola. E eram essas as respostas evasivas. Eles não tinham certeza, eles queriam dinheiro. Nem sempre tinham certeza para que queriam o dinheiro, mas queriam ter o dinheiro. Não recebiam com uma constância e gastavam, e eu acho que ainda gastam, com alimentos e bebidas. A sua grande maioria. E salgadinhos, né? Veja, na categoria de alimentos e bebidas encontram-se os refrigerantes, encontram-se os salgadinhos, pão de queijo, bala, chiclete, chocolate, que mais? Só. Salgadinho assado, frito, coxinha, esfirra, bolacha, bolacha recheada. Então as crianças usavam esse dinheiro justamente para comprar essas coisas, ou na escola, ou mesmo saíam para comprar na padaria, alguma coisa assim, um mercado bem próximo. Não tinha uma noção exata de quanto ganhavam, e tinham crianças que ganhavam muito dinheiro, e elas gastavam todo esse dinheiro. Era uma média de 50 reais cada um recebia por mês, né? E mesmo os mais pobres também recebiam. Aí, né, vejam, nós estamos num contexto. Qual é o nosso contexto? Um contexto onde a criança está aprendendo a se conectar cada vez mais, né? Isso 10 anos atrás até agora. Elas continuam tendo dinheiro em mãos. Elas continuam gastando esse dinheiro. Os pais continuam trabalhando e elas continuam se sentindo sozinhas. Considerando tudo isso,
me incomodava muito não ter nenhuma ação, né, específica de educação econômica para essas crianças. Quer dizer, não só para essas, para todas, para as crianças, para os adolescentes. E aí eu fui pesquisar para ver o que a gente encontrava de educação econômica no Brasil. Aí eu comecei pelo exterior, né? Pesquisas. Então, realmente tinha poucas referências nesse sentido. Existiam alguns programas de educação econômica nos Estados Unidos e eles explicavam, eles trabalhavam conceitos de economia, mas era um tipo de aprendizado muito pergunta e resposta, né, tecnicista, e não, na minha concepção não era conveniente. E aí eu fui pesquisando mais, tal, até que eu consegui encontrar algumas ideias que poderiam ser interessantes. Enfim, resultando, não havia nenhum programa de educação econômica no Brasil que considerasse tanto o uso do dinheiro, a alfabetização em relação às mídias, uma educação para um consumo consciente e um fortalecimento de valores e identidade da criança. Não existia. E a educação econômica, ela abrange todos esses aspectos. E com o avanço da psicologia econômica, da economia comportamental, que agora, essa década, deu um boom, né? O ano passado, esse ano, sobre a necessidade de educação financeira, etc. e tal. Agora eu vou dar um salto em relação à minha tese, porque eu expliquei basicamente descobertas que eu fiz, descritivas, de descrição de comportamento, a respeito das crianças. Pontuei a falta de programa com essa perspectiva de trabalhar esses três eixos: dinheiro e economia, né? Conceitos econômicos, educação econômica, publicidade e identidade, né? Quando eu falo de valores, eu estou falando de identidade, num contexto só, considerando a criança como um ser global, como um ser integral, né? Não íntegro, né? É íntegra, mas integral. E aí, finalizei, defendi, foi um sucesso, apareci até na TV Globo, na Record. Nossa, gente, vocês não fazem ideia, foi um sucesso. No Globo Repórter, apareci lá no Globo Repórter, dando entrevista, tá? Dada o significado das descobertas que eu fui fazendo, né, em relação à pesquisa que eu fiz sobre os pré-adolescentes. E as minhas outras colegas também tiveram. Vale a pena vocês assistirem a live de todas elas, tá? Se inscrevam lá no meu site, vê lá no link da bio, vai lá, faça a sua inscrição se você quiser receber o certificado de todas as masterclass. Olha que nome bonito, masterclass. Porque isso daqui é uma aula, viu, gente? Não é só uma live, né? Onde você vem e bate papo. Não, é uma aula para trazer conhecimento. Bom, enfim, dando um salto nesse sentido. Não tinha programa. Hoje tem um boom, né, da educação financeira, e tem algumas coisas que não, ainda eu não concordo, né? Por quê? Porque da mesma maneira que durante a tese eu descobri a psicologia econômica, e semana que vem, na terça-feira, dia 20, eu vou fazer uma live com uma das pessoas que eu conheci teoricamente, que é a professora Vera Rita
de Mello Ferreira, é precursora da psicologia econômica aqui no Brasil, uma pessoa atemporal, eu diria. E eu aprendi, né, também por meio dela, a entender a psicologia econômica e o papel das emoções na vida das pessoas, mas principalmente eu fiz a referência às crianças. A partir daí, eu fui desenvolvendo um programa junto com a minha amiga Valéria Cantelli, né, que também fez o doutorado na área da família, desenvolvendo um programa de educação econômica e para o consumo consciente para ser aplicado nas escolas. Nós temos um projeto piloto de muito sucesso, onde a gente consegue articular esses 3 eixos, né, da economia, do dinheiro, da identidade, qualidade de vida e da alfabetização midiática. Então, hoje, o que eu digo para vocês é que a educação financeira, nós substituímos, né, o termo educação econômica por educação financeira ou inteligência financeira, porque é o que está sendo mais discutido, apresentado para as pessoas. Mas pense que tenha certeza que educação financeira não diz respeito apenas a dinheiro. É um contexto de relações com a família, com os amigos mais próximos, com a sociedade, que influenciam e impactam a vida das crianças de uma maneira sem precedentes. Cada um tem uma influência e a gente recebe, né? Cada pessoa influencia a outra. E nós que somos influenciados, isso é natural, que aí não tem problema nenhum. A gente vai construindo representações a esse respeito. Essas representações, elas podem ser positivas ou elas podem ser construídas com base em princípios ou valores muito frágeis. E uma das causas dessa fragilidade, eu me atrevo a dizer, em função de tudo o que eu vi, ouvi e li das respostas desses meus sujeitos que participaram da pesquisa, essa fragilidade é muito em função da solidão dessas crianças e da maneira muito efêmera, muito simples que nós atribuímos o nosso papel enquanto educadores. Eu não estou falando só da família, não, da sociedade como um todo, e de uma visão deturpada do que é criança. Ora, nós os tratamos como o motivo maior da nossa vida, até aí, né? Quem tem relação com criança sabe que a gente ama de paixão. Mas a questão não é esse amor de paixão. A questão é que nós mesmos estamos, enquanto adultos, também muito vulneráveis às mesmas influências que as crianças recebem. E quando nós reproduzimos para eles
aquilo que a gente considera certo, que a gente vai incorporando por falta de visão crítica de uma novela, de um comercial, é nesse momento que a gente fragiliza as relações e a gente inverte. Vamos dar um exemplo prático. As crianças queriam ter sucesso, elas queriam ser famosas, elas não queriam trabalho. Essas crianças de hoje são reflexo daquilo que nós somos. Qual é a relação que essa criança faz entre ter sucesso de um artista e ter sucesso do pai e da mãe? Será que esse pai e essa mãe estão se colocando, contam a sua vida de trabalho para essa criança, para que ela tenha orgulho dessa família e mostre que cada um tem um tipo de sucesso diferenciado? Eu não estou aqui querendo culpar ninguém, gente. A questão não é essa. Tanto que eu falei assim, nós também estamos vulneráveis. Porque se nós construímos e damos a impressão para os nossos filhos que a felicidade está num tipo de fama que não é real, nós estamos ajudando essas crianças a serem adultos extremamente frágeis, a partir da nossa própria fragilidade. É esse o ponto fundamental que eu trago como reflexão dos estudos. A criança está na sociedade, a sociedade apresenta-se para a criança como um mundo maravilhoso. E como nós adultos entendemos essa sociedade? E nessa sociedade é o que eu digo: tudo aquilo que está à nossa volta são os nossos amigos e aquilo que nós comentamos deles em casa. São os programas, os filmes, as novelas e aquilo que nós conversamos a respeito do que vemos com a criança ou não. São as perspectivas que eu mostro para a criança desde muito pequena. Olha, quando você é tão inteligente, quando você for adulto, você vai ter muito sucesso. A gente vai pulando etapas dessa educação da criança, jogando ela já para o adulto, criando uma ansiedade desnecessária, e a gente não brinca, não conversa, dá coisas que ela não precisa. E eu não estou falando isso baseado em qualquer coisa, eu estou falando isso baseado nas respostas delas. Elas queriam ficar mais tempo com as famílias, elas não queriam mais presentes, elas queriam mais presença. Essa é uma diferença. Eles estão falando com todas as letras o que eles estão querendo. A gente não está ouvindo. Então, a satisfação desse meu filho, que eu considero um rei, uma rainha dentro de casa, não está na quantidade de coisas que você dá para eles. E se você insiste em dar essa quantidade de coisas, você está deixando um buraco afetivo sem precedente na vida deles.
Hoje, enquanto eles são pequenos, enquanto essas crianças, elas conseguem explicar com essa singelidade que elas queriam mais tempo com as famílias, a gente não ouve, elas não vão falar mais e elas vão se afastando. Ou melhor, nós vamos nos afastando delas. Então, a minha tese serviu para eu crescer em vários aspectos. Um desse é como mãe, como professora. Logo depois que eu defendi, eu me aposentei. Se eu tivesse continuado ainda por mais alguns anos a ser diretora ou professora, provavelmente eu faria muita coisa diferente na escola. A começar pela cantina, que eu não tinha na época consciência de quão prejudicial para a criança era a venda dessas bobagens. Salgadinho, patati, patatá, patatá. Sem precedentes. Eu teria começado um trabalho de conscientização nesse sentido. Errei? Lógico que errei. Mas essa perspectiva do erro, e eu comento, por exemplo, isso com os meus filhos. Eu também preciso, eu preciso dessa conversa e dessa interação com as crianças, com os meus filhos, com os meus alunos. É nisso que eu acredito e é isso que depois que eu fiz a tese, depois que eu me aposentei, especificamente me aposentei, eu me dediquei a quê? A organizar projetos justamente para poder contemplar todos esses aspectos que envolvem a educação de uma criança. A consumir menos, se o adulto precisa de ajuda, é ela que pode ajudá-lo a valorizar pequenos momentos em família. São essas coisas que fazem a diferença. Hoje, eu tenho um acesso que 10 anos atrás eu não tinha a uma série de materiais, e-book. Gente, não existia e-book naquela época. Conseguir um artigo era um negócio sofrido. Livro, então, Deus me livre. E só 10 anos. E agora eu continuo estudando e me aprofundando e eu vejo que eu estou amparada sim na psicologia econômica, na psicologia do dinheiro, na economia comportamental, na psicologia da felicidade. Até isso. Quando você seja mais feliz, é um livro que eu li, foi um livro que eu li recentemente, e o cara, o autor, ele é um professor em Harvard, uma universidade extremamente famosa nos Estados Unidos. Ele tem uma disciplina, seja mais feliz, que é o top de linha e todo mundo quer fazer, justamente porque ele vai ensinando estratégias para as pessoas construírem um outro tipo de felicidade, ou melhor, por que outro tipo de felicidade? Porque não é uma felicidade pautada no ter, é uma felicidade pautada no ser. Aí eu falo, caramba, olha, eu acho que eu era visionária na época e não sabia, acho que eu não tinha maturidade suficiente. E não tinha mesmo, o tempo vai trazendo isso, né? E aí isso me dá tranquilidade o suficiente para dizer que
aquilo que eu estou apresentando hoje, como tese já defendida, traz como contribuição um estilo de vida que pode ser muito mais saudável do que uma vida pautada numa identidade que não respeita as suas qualidades, na construção, né, de uma identidade, que ela tem como parâmetro linhas mercadológicas para venda de produto? Ou vocês pensam que o mercado, com todas as suas áreas e mesmo o marketing, parou de estudar o ser humano para poder vender mais e melhor? Não. Só que a mesma é o mesmo interesse que eles têm em estudar para vender, nós não temos em saber para melhorar a nossa qualidade de vida. E a gente fica comprando a ideia que nos é imposta e a gente pode comprometer sim. Não só a nossa vida, a vida dos nossos filhos e o próprio futuro do planeta, em função de tanto consumismo. É impossível não consumir, gente. A gente consome ar, a gente consome amor, a gente consome coisas também, né? Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, eu estou muito satisfeita de ter sido orientada pela professora Orli Zucato Mantovani de Assis, minha orientadora de mestrado e minha orientadora de doutorado. Foi um privilégio eu poder conhecer a professora Marianela Denegri e toda uma série de teóricos, a professora Vera Rita, o Kahneman, Simon, pessoas que são pesquisadoras reconhecidas, extremamente sérias e que possibilitaram que eu trouxesse para minha tese, para minha reflexão e outras inferências, olhando a criança. Hoje eu vejo a minha tese e penso, faria muita coisa diferente? Algumas, mas os resultados que ela me proporcionou, esses resultados, nesses últimos 10 anos, mudaram a minha vida. Mudaram a minha concepção de aula. Não que antes eu não tivesse uma visão mais progressista em relação à escola, mas eu acho que algumas coisas a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento de conhecimento e de consciência e valorização das potencialidades das crianças. Eu acredito sim que a escola pode ajudar essas crianças a serem cada vez mais protagonistas das suas vidas e depois empreendedoras. Então, se eu olho para trás e vejo o que eu fiz, você pode ter certeza, eu não me arrependi de nada. Do desgaste, de tudo. E espero sim, com essa tese, continuar acreditando que eu estou conseguindo colaborar para levar melhor qualidade de vida para todos. Para que essas crianças tenham muito mais chance de serem adultos autônomos, responsáveis, que pensem em si, mas pensem
também na consequência dos seus atos em relação ao outro e que elas consigam construir com a minha ajuda, com a sua ajuda, um mundo melhor. Porque, nossa, as crianças de hoje estão perdidas, são tudo, não querem saber de ler. Sei, como se a criança viesse com um chip instalado, com toda a sabedoria do mundo e não precisasse de mim ou de você para crescer num caminho que seja minimamente um caminho cidadão. Então, gente, né? O que eu mais desejo é que vocês compartilhem esses conhecimentos, divulguem o canal. Ah, não tem dinheiro para comprar livro. Não tem problema. Mas sejam criteriosos com quem vocês ouvem. E as pessoas que eu vou trazer aqui, que eu já trouxe e que eu ainda vou trazer, são experts extremamente responsáveis naquilo que elas fazem. Semana que vem são 2 lives excelentes. Não percam a live com a professora Vera Rita, que vai falar de comportamento econômico, e depois com a nossa querida Mara Fernanda Ortiz, que vai falar dos alunos da EJA, né, e alfabetização econômica. Deixo para vocês essa esperança que me move toda vez que eu falo sobre crianças, pré-adolescentes, sobre dinheiro, consumo e como elas podem ser melhores do que nós se nós ajudarmos. Um beijão, porque já são quase 9 horas, 3 minutinhos. Foi um prazer imenso ver vocês aqui. Até mais, até a próxima. Terça-feira.